que é a nossa divisa de missões, eu gostaria de lembrar que tem um missionário que passa aí, que é conhecido nosso, já pregou aqui, o Elton Rangel, passa ali. Eu lembrei muito do Tomé Fernandes, estive com ele também na reunião da Junta de Missões Mundiais. O Tomé Fernandes é um cabeção. E quem é que está fazendo ele cabeção? Cabeção, muito conhecimento. O Tomé, ele está na Índia, vários anos evangelizando na Índia. Só que a Índia não pode entrar como missionário, é proibido. Mas ele entrou como estudante. E através de ser estudante, ele está fazendo, já fez mais de 10 pós-graduação, mestrado, já fez doutorado, está detonando lá na Índia. E com isso, no caso, ele foi chamado agora, o mês atrasado, para almoçar com o embaixador da Índia. E teve uma reunião, só que ele não pode declarar que ele é missionário, ele é estudante. Ele é um exemplo como estudante para a Índia, é citado na Índia como exemplo. E o que ele faz? Ele faz capacitação, treina as pessoas para evangelizar, faz discipulado de casa em casa, conhece alguém, faz uma amizade, da amizade ele vai fazendo discipulado, vai distribuindo para as igrejas da Índia. Quem é da Índia pode pregar, mas o de fora não pode. E ele está lá então estudando e com isso pregando. Na China, os irmãos sabem que é o número 2 em perseguição. Primeiro é a Coreia do Norte, que mata ainda os que encontram pregando o Evangelho. E há pouco tempo, nós temos no Brasil pessoas, empresas que atuam na China, e eles então mandam Bíblias para lá clandestinamente, porque não pode entrar Bíblia lá, o governo não permite. E um chinês pregando o Evangelho, e acabou que ele foi denunciado pela polícia. Quem denunciou? Lembra a história, Cláudio? Uma das pessoas do grupo, traída, né? Acabou denunciando, a polícia foi na casa, e quando chegou lá encontrou a Bíblia e disse: o que é isso? Eis é isso que você está vendo. Mas o que é o que você está vendo. E acabou que no final, esse policial se declarou também, né, evangélico, e pediu para ele tomar muito cuidado, diz: quem te entregou foi o seu vizinho. Infelizmente, né? Então são as dificuldades do missionário no campo, e que eles precisam do nosso apoio, da nossa oração. Os irmãos observarem a pastoral aí, eu coloquei: missões devem começar em casa. Depois que começar em casa, começa em nossa igreja. Não pode ser diferente, porque na verdade não adianta muito eu ficar enviando ofertas de missões se eu não coloco diante de Deus o meu coração em missões. Missões em casa, missões na minha igreja. O que eu faço para evangelizar aqui na nossa comunidade? Se eu não faço nada aqui, não vou poder fazer muito lá fora. Se você for usar para fazer aqui, Deus vai te usar para fazer também lá fora. Pode ter certeza disso. Atos 1:8 é conhecido, diz o seguinte: todos encontraram? Só para nós refletirmos este versículo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus queridos, meus amados irmãos, a palavra de Deus então nos orienta. A igreja naquele tempo, naquele momento, ela ainda não havia recebido o Espírito Santo. Isso acontece 40 dias depois do momento quando eles estão reunidos no cenáculo em Jerusalém, e a descida do Espírito Santo para dar poder. Poder para quê? Para testemunhar, poder para poder evangelizar, poder para ganhar vida, ganhar pessoas. Infelizmente a igreja entendeu isso no primeiro momento, pregou o Evangelho, saiu de casa em casa, mas depois ela desobedece a Deus, e o Senhor manda uma perseguição, eles saem perseguidos, espalhando, anunciando a palavra de Deus, mas porque estavam sendo perseguidos e não obedeceu no primeiro momento. E meus queridos, na verdade, a Bíblia diz que Deus, Ele é um Senhor de amor, Ele é um Deus misericordioso, mas também Ele é o quê? O que a Bíblia diz? Mas Ele também é um fogo devorador. E se nós não obedecermos, algum tipo de punição Deus vai mandar sobre nós. Lembra disso? Ele vai mandar alguma coisa.
Ele vai permitir alguma coisa vir sobre nós. E quando Ele nos dá, a Bíblia diz: mas recebereis poder para fazer o quê? O poder do Espírito Santo. E ninguém pode receber o poder do Espírito Santo, ou ter o Espírito Santo, e ficar parado, irmão, não fazer nada. Não é condizente. Não é condizente com alguém que recebe, por exemplo, um diploma de médico e depois não faz nada. Não salva a vida, não se envolve com a saúde, não faz nada. Ser professor, passar no concurso público e não querer ser professor, não tem como. Tem que se envolver na questão. Se nós somos cristãos, recebemos o Espírito Santo de Deus, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para ser o quê? Olha o que a Bíblia diz aí. Para ser testemunha. Testemunhar para quem? Testemunhar para aqueles que ainda não conhecem. Testemunhar para nós ver muitas vezes as pessoas que nós precisamos testemunhar, muitas vezes estão em nossa casa, nossa família, nosso vizinho, e às vezes estão aqui entre nós. Os irmãos observam bem quando os irmãos que saem para fazer o discipulado, para pregar o evangelho em casa, onde é que nós encontramos as pessoas? Encontramos aqui. Nós temos ainda, irmãos, essa facilidade de ter no cristianismo, a facilidade quando falar que Jesus Cristo, todo mundo conhece, sabe quem é Jesus. Não conhece de fato, muitas vezes, como seu Salvador e Senhor, mas sabe quem é Jesus, sabe que Jesus morreu na cruz. Quando você fala na Bíblia no Brasil, todo mundo sabe o que é a Bíblia. Pode não conhecer, não ler, não obedecer, não examinar, mas ele sabe o que é a Bíblia. Agora você imagine bem, poderá chegar esse tempo também para nós aqui, já é a realidade em muitos lugares, quando falam na Bíblia, vão te perguntar qual? Tem lugares aí que os muçulmanos estão crescendo tanto que estão assustados. A França, a Inglaterra estão comprando os templos. Estão comprando os templos. Estão comprando lugares que eram dos cristãos. Porque os cristãos estão se omitindo. E Martin Luther King tem uma frase que ficou marcada, que ele diz o seguinte: o que me assusta não são as atitudes dos maus, mas a omissão dos bons, a omissão dos honestos. E no cristianismo nós poderíamos dizer essa frase com toda convicção: o que assusta não é a atitude dos bandidos, dos maus, não. O que assusta é a omissão dos cristãos. Não pregam, não se envolvem. E naturalmente, irmão, se nós não pregarmos, eu fico pensando às vezes, quantas vezes nós como cristãos colocamos nosso joelho no chão para orarmos em casa por missões. Quantas vezes nós lembramos do Fábio Pisa lá em Mantova? Quantas vezes nós lembramos do Enéas na Índia? Está lá lutando, do Tomé que está na Índia, né? Falando mais do Enéas porque é nosso missionário. Nós participamos diretamente, contribuindo financeiramente para a manutenção dele ali na Índia. Mas quantos outros, quantos estão sendo perseguidos, estão morrendo? Nós não lembramos, dificilmente lembramos, cito algumas vezes aqui, do Miguel Zurich, que está lá na panela mesmo, no caldeirão, evangelizando palestinos. Aonde? Quem lembra que eu falei isso aqui um domingo atrás, ou dois? Quem lembra? Onde é que o Miguel Zurich está? Faixa de Gaza. Você já pensou em evangelizar na faixa de Gaza? É 99% da população é muçulmana. E são muçulmanos radicais. Não são liberais, são radicais. Diferente de alguns outros lugares que eles são moderados. Lá eles são radicais. Já teve todas as suas costelas quebradas, perna, braço, tudo. Já apanhou muito, amarrado, 12 horas, 24 horas amarrado, pendurado pelas mãos. Não sabe como que não perdeu as mãos. E quando fala para o Miguel Zurich sair da faixa de Gaza, você vê, eu já falei com ele isso. Eu disse para ele: meu irmão, deixa a faixa de Gaza. E ele disse o quê? Não, eu amo meu povo. Eu quero ver meu povo alcançado. E eu estou lá, preciso pregar o evangelho naquele local. Está lá pregando o evangelho. E ele, o que nós estamos fazendo? Se a Bíblia nos diz: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas aonde? Jerusalém, que está falando ali, naquele ponto de Jerusalém, era onde a igreja foi formada, onde ela deveria sair para pregar. Jerusalém, Judeia, que é o lugar mais próximo, Samaria, que já era o reino do norte, o lugar mais distante, e até os confins do mundo. Mas, meus irmãos, se nós não começarmos a fazer isso a partir da nossa casa, a partir da nossa devocional, a partir de nossas próprias vidas, não vamos conseguir ir muito além. Não vamos fazer. Não tiver despertamento, e como eu disse, o que assusta muitas vezes é a frieza dos cristãos. Não é a atitude dos maus, não. É a frieza dos cristãos. E qual o seu alvo de evangelismo? Eu falei uma vez no ano passado aqui, eu preguei falando sobre um purê de batata. A irmã Dalmi e uma graça fizeram aqui uma parte do purê de batata. Aqui os irmãos lembram um pouco da noite. Eu mostrei os irmãos a mão, não mostrei? Não sei quantos estão fazendo isso, olha. 5 dedos assim na mão. Lembre de orar pelo menos por 5 pessoas próximo de você, alguém que você possa testemunhar. Coloque essas pessoas num local, escreva o nome delas e ore todos os dias por essas 5 pessoas. Quando uma se converter, coloque uma outra para substituir o nome dessa. E aí você vai orando para que Deus possa fazer a obra da vida das pessoas e faça a obra na minha vida, na sua vida, despertamento. Despertamento, como é que é uma palavra que usa muito aí? Avivamento. Avivamento espiritual não acontece a partir da multidão, acontece a partir de nós e vai para a multidão. Avivamento só ocorre quando nós nos debruçarmos sobre a palavra, a Bíblia. Caso contrário, aquilo que Jesus diz: errai, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Lembra aí de 5 pessoas agora. Coloque essas pessoas no seu coração, depois escreva o nome delas e ore para que elas possam ser alcançadas. Eu gostaria de convidar você para a gente concluir este momento, lembrando que recebereis poder. Para que Deus vai te dar o Espírito Santo na sua vida? Se não for para evangelizar, não adianta. Se não for para ganhar vida, não adianta. Para quê? Você recebe o diploma, imagina, não vai fazer nada. Recebeu o diploma e vai ficar com ele, escondeu na gaveta, nunca mais fazer nada. Não vai fazer sentido passar todo o tempo estudando. Não faz sentido receber o Espírito Santo de Deus e cruzar os braços e não fizer nada. Então, pelo menos, ore. Tente alcançar alguém, coloque alguém no seu coração para ser alcançado. Eu gostaria de concluir este momento orando. Mas vamos orar de joelho. Eu quero convidar você, se você puder. Tem gente que tem problema no joelho, não vai poder orar. Nós compreendemos isso, com certeza. E eu gostaria que nós fizéssemos o seguinte instante: 1 minuto de silêncio em oração, colocando. Lembre dessas 5 pessoas que você pode. Missões tem que começar em nós, começar em casa. E você tem que orar todos os dias. No dia que você esquecer, peça perdão a Deus, porque nós vamos ser omissos. Se nós a nossa participação missionária não começar com a oração, intercedendo por aqueles que precisam ser alcançados, intercedendo por nossos missionários, nós não vamos muito longe como cristãos. Eu quero pedir que 4 irmãos orem em orações, frases curtas, mas colocando diante do Senhor neste momento nossas vidas. Obrigado, Senhor, por conhecer onde cada um de nós aqui, Senhor. Misericórdia, Senhor, pelos nossos atos, pelos nossos contextos nessa palavra. Muito obrigado por ter nos guardado. Se continue conosco, em nome de Jesus. Mas agora, pela sua presença, quero te entregar a vida daqueles irmãos que estão ali para fazer a tua missão. Muito obrigado por tudo. Eu peço, agradeço, em nome de Jesus.
Amém. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa omissão. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes além da omissão, da preguiça, por termos esquecido de Ti, Senhor. E as missões é algo que está no Teu coração, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida de oração, começando em nossas casas, orando, Deus, pelo menos por 5 pessoas, intercedendo, colocando o nosso coração diante de Ti, para que Tu venhas trazer essas pessoas, Tu venhas fazer com que essas pessoas conheçam a Tua palavra, venham para o Teu reino. Pai querido, perdoa-nos pela ignorância de quando não examinamos a Tua palavra como deveríamos examinar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a não sermos omissos nesta obra, na obra de evangelização, naquilo que recebemos do Espírito Santo, que o Senhor mesmo nos incomode, para sermos atalaias, pregadores da Tua palavra. E ajuda-nos, ó Pai, a sustentar missões, mas acima de tudo, colocando o nosso coração diante de Ti e evangelizando também. Ó Pai, muito obrigado por esta manhã. Dê-nos a Tua paz, a Tua direção e aviva-nos pelo poder do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos concluindo este instante. Ok. Gente, lembrando, o irmão Walter pede para lembrar que o nosso concílio de diaconato, sábado, às 17 horas, como está no nosso boletim, vai ser feito então o concílio e à noite o culto de consagração. Ok? Todos estão convidados a estarem conosco. Não impedrar a bênção apostólica, desejo aos irmãos um bom domingo, um momento oportuno para você evangelizar, testemunhar, orar por missões, lembrar de colocar isso no seu coração. E à noite nós teremos aqui uma peça produzida